Olá, sejam muito bem-vindos. Vão entrando, que hoje é um dia super especial. Hoje nós estaremos divulgando a parceria AME e TRE e, claro, apresentando para vocês as nossas maravilhosas, fantásticas, empoderadas representantes no estado de Alagoas. Então vão entrando, que hoje vai ter muito conteúdo. Bem, enquanto vocês estão entrando, eu vou aproveitar para me apresentar, tá? Porque meu nome é Júlia Nunes, eu sou presidente e fundadora da AME. A AME é uma associação sem fins lucrativos que tem o intuito principal de acolher mulheres vítimas de violência. Gente, a AME foi criada há muitos anos atrás, mas não se chamava AME, e há 1 ano e meio foi formalizada. Nesse último ano, nós fizemos 4.802 atendimentos, ou seja, um número elevadíssimo. E isso tudo porque a violência contra a mulher não para, é uma realidade, não só no estado de Alagoas, mas em todo o Brasil e em todo o mundo. Visando o empoderamento feminino, que a gente sempre trabalhou, a gente se uniu com o TRE e vocês vão conhecer um pouquinho sobre esse órgão maravilhoso, sobre a desembargadora que está entrando agora, doutora Jamile. Sejam muito bem-vindos, hoje vai ser muito legal. Doutora Jamile, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer fazer parte dessa parceria que você vai contar para a gente essa coisa maravilhosa que aconteceu. Eu já falei um pouco da AME, aproveitei que fui entrando, me apresentei como presidente e contei o que é que a AME era. Já que a gente trabalha com violência contra a mulher, a gente trabalha também com empoderamento feminino. Agora, pode contar aí quem é você, essa mulher poderosa, empoderada, maravilhosa, inteligentíssima, linda, o órgão o qual você representa e a falar é tudo a sua. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Uma felicidade imensa e uma honra estar aqui nessa live com a Associação AME. Eu sou advogada e estou desembargadora eleitoral substituta no Tribunal Regional Eleitoral daqui de Alagoas. É uma corte eleitoral, né? Ela cuida dos pleitos eleitorais. É composta por 7 membros, 2 do Tribunal de Justiça, 1 da Justiça Federal, 2 juízes, né? 2 do Tribunal de Justiça no sentido de ser desembargadores, e 2 juristas. E cada classe dessa tem um substituto. E eu sou uma dessas substitutas da classe dos juristas, da classe dos advogados. É uma escolha feita pelo Tribunal de Justiça e em uma lista tríplice que vai para o presidente da República. Então, a nomeação dos juristas que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, que é o 2º grau de jurisdição das eleições, é uma escolha feita pelo presidente da República. Então, também nessa qualidade de desembargadora eleitoral, eu fui nomeada presidente da Comissão de Participação Institucional Feminina, que visa promover a inclusão das mulheres na política. Né? Muita gente costuma dizer que não gosta de política, que detesta política, mas, na verdade, o que a gente está vendo é que as pessoas não gostam da política como ela hoje está se apresentando. Verdade. Mas a política A é gente interessante. confunde política com politicagem. Exatamente, exatamente. Só que a gente faz política o tempo inteiro. A gente faz política, e eu sempre costumo dizer isso, a gente faz política com as nossas irmãs quando a gente quer trocar uma roupa, a gente faz política com os nossos pais na hora que a gente é adolescente. Não, eu vou para a festa hoje, mas amanhã eu vou passar o dia estudando, né? A gente faz política com os nossos filhos, a gente faz política com os nossos vizinhos, porque o que é política? É defesa de interesse. E defesa de interesse é absolutamente legítimo. E é o que Né? a AME faz todos os dias, na defesa dos interesses das mulheres. Política. Exatamente. Política é uma espécie de política, não é uma política institucional de Estado, mas é uma política da sociedade civil. Não é isso? Então, assim, e qual é a dificuldade que a gente tem hoje? Somos muitas, somos fortes, mas não temos a representatividade suficiente. E aí, quando a gente não tem representatividade, a gente também fica sem voz. Ou fica com uma voz mais baixa. Verdade absoluta. Né? E a gente tá na hora de gritar, né? Nós temos que gritar. Gritar por liberdade e exercer nossa cidadania, a nossa liberdade e nossos direitos. Inclusive, sobre o tema que você vai trazer hoje e o nosso objetivo principal
dessa live e dessa campanha? Nosso objetivo principal, trazer mais mulheres para a política. E aí não só a política institucional, mas trazer mais mulheres para a política, inclusive como essa causa que você defende. Né? Qual é o nosso cenário hoje? Temos aqui, vamos falar de Alagoas, 102 municípios, apenas 22 prefeitas. Na verdade, são 21 e 22 agora, porque tem uma prefeita que está, vice-prefeita que assumiu, porque o pai está convalescente, que é o prefeito eleito. Nós temos 9 deputados federais, apenas uma mulher. Né? 27 deputados estaduais, 5 mulheres. 21 vereadores na Câmara de Maceió, apenas 5 mulheres, e uma delas porque foi suplente. Né? Então, nós somos 102 municípios, nós temos no Brasil 53% do eleitorado, somos 50% da população, e essa quantidade de mulheres não se reflete no nosso parlamento, nem como chefes de Estado, e aí eu falo município e Estado, né, da federação. E aí, então, deixando claro, doutora Jamile, que a gente não ocupa esses espaços não é por falta de competência, por falta de conhecimento, mas sim por falta de interesse em ocupar e efetivar os nossos direitos. Exatamente. Na verdade, eu não sei se seria uma falta de interesse. Eu acredito que seja mais uma falta de estrutura. O que acontece? A gente tem uma história patriarcal, né? Ela é contada por homens. A gente começou a votar em 1932. Antes disso, as mulheres não votavam aqui no Brasil. Né? Tem um filme muito interessante. Começou a votar condicionada à autorização do marido. Do marido, ou então, se fossem solteiras e viúvas com renda própria. Só que era uma situação muito difícil, porque para você trabalhar também, com o Código Civil de 1916, por exemplo, você precisava da autorização do seu marido. É impensável, né? Porque foi um dia desses, assim, minha avó participou disso, né? Dessa situação. Não está tão longe a minha avó de mim, né? E aí, você tem esse processo, esse patriarcado mesmo. Você tem a divisão sexual do trabalho, porque é um fato. As mulheres assumiram a condição de exercer os trabalhos domésticos. E aí os espaços públicos ficaram para os homens. E eles ditam as leis. E não só quanto à política, né? A política, a gente fala política direta, né? Mas até mesmo eu, como advogada, e você também, nós tivemos muito problemas para conseguirmos exercer. A gente conseguia estudar, depois a gente conseguiu se formar, mas realmente advogar, exercer a advocacia era tão difícil que havia um desembargador na época que dizia que a advocacia não era profissão para mulheres. E como hoje também existe essa questão de que por a política ser colocada como algo difícil, de difícil acesso, o que realmente não é um local também que é questionado se é local para a mulher. E sim, com certeza. De onde eu venho, principalmente, doutora Jamile, lá as mulheres têm que votar no mesmo candidato que o marido. Porque se ela não votar no mesmo candidato, se ela não fizer campanha para o mesmo candidato que o marido, é muita briga em casa e o cara é frouxo, não domina a mulher. É o cúmulo do absurdo. Pois é, a gente está em 2020, né? Mas não é uma situação de interior muito diferente da capital, não. Falando em termos atuais, quantas mulheres donas de escritório efetivamente você conhece? Entendeu? A gente tem muitas mulheres na base da advocacia. Somos a metade das advogadas. De inscrições na ordem, nós somos a metade. Né? Na faixa abaixo dos 40 anos, somos 56%. No meu caso, especificamente, que estou ocupando hoje essa vaga no mandato de 2 anos de desembargadora eleitoral. Considerando as 4 vagas do TSE, por que eu estou considerando 4 vagas do TSE? Porque são os 27 tribunais regionais e o TSE com 2 vagas para advogados. Nós temos em cada tribunal 2 vagas para advogados e 2 vagas para suplente. Então, são 4 vagas, por exemplo, por tribunal. Então, a gente tem ao total 112 vagas, incluindo as 4 do TSE. Só somos 16 mulheres ocupando este cargo de advogado.
Ontem tivemos a felicidade de ter sido eleita a ministra Carmen Lúcia para ser substituta atualmente no TSE. Ela ainda não tomou posse, mas com a saída da Rosa Weber, do ministro, com a chegada do ministro Barroso, houve uma alteração de composição, né? E aí ela está no TSE, senão nós não teríamos mulheres no TSE, com a saída da ministra Rosa. Então, assim, na profissão é muito difícil. A profissão de direito é um ambiente muito masculino. Em Alagoas, as juízas são a metade do número de juízes. Temos 15 desembargadores, apenas uma desembargadora na ativa, né? E isso se reflete na política e nos espaços de poder. Qual é uma recente alteração interessante? Para você ver como uma coisa é lenta. A política de cotas das mulheres e como as cotas são importantes. As políticas de cotas das mulheres, ela foi instituída em 1995. Era para ter 20% de vagas destinadas a mulheres. Ou seja, se eu tinha 10 homens candidatos, 10 vagas para candidatos, 2 eram de mulheres. O que é que os homens faziam? Eles apresentavam os 8 candidatos e diziam, olha, as mulheres não quiseram. Só que ninguém capacitou as mulheres para isso, né? Aí houve uma alteração em 1997 com a obrigatoriedade de apresentação de mulheres nas vagas. Então, na verdade, não é uma obrigatoriedade de mulheres, é uma obrigatoriedade de divergência de gênero. Então, se eu tenho 10 vagas, 7 homens, 3 mulheres, ou o contrário, 7 mulheres e 3 homens. Na verdade, não é uma destinação de cota para mulheres, é uma destinação de cota de gênero. Tá, muito bem, eles fizeram isso. Eles, os homens, né? Que não são nossos inimigos, são nossos parceiros. Mas são os que estão lá fazendo. É verdade, é verdade, é verdade. Mas vamos encará-los como parceiros nesse jogo político. Eles colocavam as mulheres, mas não colocavam as mulheres com viabilidade de eleição. O que é uma realidade. O que é uma realidade. Teve que vir o Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, na última eleição, para dizer, olha, são 30% de mulheres, o financiamento agora não é público, porque foi uma opção também, né? Foi uma opção legislativa, na verdade foi uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que disse o seguinte: quando eu financio campanha através de pessoa jurídica, eu estou fazendo o poder econômico interferir na vontade do povo. Então, qual foi a opção que se fez ali? Vamos fazer um fundo de campanha público. E que é importante também. E aí eu vou só fazer um parêntese para essa situação. Se você hoje tira o financiamento público de campanha, você permite 2 situações bem complicadas. Ou você só vai permitir que pessoas com muito dinheiro se tornem candidatos eleitos com viabilidade de eleição, ou com o Caixa 2. É verdade, absoluta. Porque campanha se faz com dinheiro. Se você pega seus filhos e você vai comer uma pizza, você gasta dinheiro. Campanha você tem que fazer para... Exatamente. Para você fazer campanha, você precisa gastar dinheiro. E não é ruim isso. Só que você tem que dar condições para que as pessoas façam isso, né? Você tem que fazer você tem que ter um advogado, você tem que ter uma prestação de contas efetiva. A verdade que foi até escrita aqui, doutora Janine, é que existiram muitas candidatas laranjas. E é uma realidade. Sim. Os homens procuravam a mulher devido à cota para fazer com que eu vou cumprir pronto. E a partir do momento que houve também a destinação de recurso para essa mulher, a situação foi favorável para que a gente pudesse realmente competir. E quando fala assim, de uma forma bem simples, dinheiro para a campanha, não é dinheiro diretamente para a campanha, mas é dinheiro para se locomover, para fazer material gráfico, que é caríssimo, para que as pessoas pudessem conhecê-la. É muito difícil a gente pegar uma rede social pequenininha e colocar um vídeo caseiro para você pegar uma rede social gigantesca, promovido há muitos anos atrás, porque durante a campanha não pode se promover, mas que você faz vídeos profissionais que fazem com que repercuta por todos os cantos. Então, o dinheiro na campanha ele é essencial. E a partir do momento que a mulher está aí para competir, ela tem que ter essas condições. E pela história da gente, os homens têm mais condição financeira, porque eles entraram na política muito antes, né? Eles aprenderam como fazer e, como a doutora Jamile falou desde o início, nós mulheres ainda estamos ocupando os cargos de cima,
não por falta de competência, mas sim histórico e patriarcado, né? Tudo, de uma forma geral. Exatamente. Olha, para você ter uma ideia de como o dinheiro é importante para a campanha, a gente não está falando aqui em compra de voto. A gente está falando exatamente isso. Um marketing assertivo, né? Um advogado, um contador, uma propaganda política interessante. Para a gente perceber, inclusive, que a propaganda é um direito do eleitor, de ele conhecer os pretensos candidatos. Porque senão a gente só vai ter sempre mais do mesmo, as mesmas pessoas que estão no poder. E que a gente não pode dizer que estão em igualdade de competições, porque saem de lugares diferentes, né? Se eu, por exemplo, quiser me candidatar hoje, eu preciso de recurso. Eu só posso me autofinanciar até 10% do valor que foi destinado para uma campanha de deputado federal, porque existe um teto hoje, um limite de gastos. Se eu já sou conhecida, ok, eu já tenho esse capital político ao meu favor. E se eu não sou conhecida, eu preciso dos meios de propaganda, entendeu? E eu preciso, para que o meu eleitor me conheça, olha, a Jamília é uma opção. Eu não sou candidata, viu, gente? Não tenho nenhum talento Não, para isso. aqui nunca você vai ver nessas duas telinhas aqui candidatos. Isso é Jamais. muito Nem da importante. É assim, Daiane, nem do TRE, que é um dos pontos que a gente vai pronto. bater quando falar das nossas maravilhosas representantes do estado de Alagoas. Sim, sim, chegaremos nelas. Chegaremos nelas. Espera mais um pouco. Então, deixa eu só te dizer o que aconteceu quando foi obrigatório tanto o espaço de TV quanto o financiamento de campanha ser na proporção da quantidade de mulheres candidatas. A gente deu um salto de 50%. Pode parecer pouco, porque a gente passou de 10% na Câmara dos Deputados para 15%, mas foi de 50%. Por quê? Foram mulheres com condições de se elegerem. Que ainda não são as mais indicadas, né? Foi o que a gente conseguiu fazer conforme a legislação. Mas os bastidores ainda não há essa igualdade totalmente. Tem umas coisinhas Não, aí escondidas. não há essa igualdade e é por isso que é importante que a gente angarie pessoas interessadas em participar da política, mulheres interessadas em participar da política. O Joelson, Hoje, o Joelson Dias está aqui, nosso amigo inteligentíssimo, tem total propriedade para falar sobre o assunto, e ele me corrigiu corretamente, disse que a questão não é propriamente falta de interesse. Na verdade, os partidos é que raramente asseguram também às mulheres as mesmas condições de disputas oferecidas aos candidatos do sexo masculino, e é uma verdade absoluta, até corrijo a fala. Realmente, nós mulheres fomos afastadas, pelo menos aqui em Alagoas, do nosso interesse Brasil. propriamente dito, porque é histórico que o lugar de mulher Uhum. não é discutido política, não é discutido religião. Então, nós, quando eu falo interesse, é nesse sentido, mas a verdade é o que Joelson colocou. É porque está É, muito distante a questão de igualdade mesmo, dentro do partido, de é. possibilidades para que a gente possa entrar na política efetivamente. Você hoje não pode ser candidato sem estar afiliado a um partido, e eu sou defensora dessa bandeira. Eu acho muito complicado a logística de se terem candidaturas avulsas, certo? E acho também uma falta de comprometimento, porque a pessoa que se candidata avulsa, isso aí é uma opinião minha, não é nenhuma opinião do TRE, certo? É uma opinião minha. Ela não tem um compromisso com determinadas políticas, que você pode ver no estatuto de um partido. Se o partido funciona ou não, é uma outra situação. Certo? A gente teve uma vitória muito importante a semana passada, e foi capitaneada pela ministra Rosa Weber, que é a obrigatoriedade hoje de cotas também nos órgãos de direção partidária. Então, hoje, os estatutos dos partidos, eles têm que contemplar os 30% de mulheres nas cotas, de cotas nos diretórios, na executiva, para que ali, onde as decisões são tomadas, quem serão os candidatos daqueles partidos, as mulheres também possam ser ouvidas. E não só em pautas femininas, digamos assim. Porque o que é pauta feminina? Né? Saúde é pauta feminina. Tudo. Quem Tudo vai é para o pauta médico? feminina. Tudo tem Tudo é nosso pauta. interesse. Inclusive, a política tem o nosso interesse. As Exatamente. eleições têm o nosso interesse. A educação é uma pauta feminina, né? A assistência social é uma pauta feminina. Transporte público é uma pauta feminina. Porque Sem dúvida se nenhuma. costuma dizer que as mulheres ficam sempre naquela situação de saúde, de educação e de assistência social.
Porque realmente é a mulher com aquela divisão sexual do trabalho que eu falei, quem vai dar um jeito de sair do trabalho para levar o filho no médico na fila do SUS. É a mulher quem vai dar um jeito de sair do trabalho um pouco mais cedo para ir conversar com a professora na escola, né? Multitarefas. E é a Multitarefas, mulher que ainda é a responsável pela família, de uma forma geral, né? E sim. estrutural. Foi, E a foi gente tá vendo, criado e é a gente tá histórico essa vendo responsabilidade da mulher. exatamente, é um histórico e é cultural, não é natural. Porque se diz assim, não é natural o instinto materno. Tem mulheres que não querem ser mães. Com E para certeza. mim a maternidade também é uma construção, como a Com paternidade certeza. também, Com né? certeza. A gente vê uma diferença, por exemplo, em tempos de pandemia, da tripla jornada de mulheres que contavam com outras mulheres, apoios de funcionárias, que tiveram que deixá-las em casa em observância à quarentena. A tarefa de conciliar o cumprimento de um prazo, uma demanda científica, uma produção acadêmica, foi fundida com os filhos que já estavam dentro de casa, que não iam para a escola, e teve as escolas online, as aulas online. Você viu essa disparidade, inclusive, entre o homem e a mulher, se aumentar durante a própria pandemia. Olha que questão interessante, né? Que a gente não parou para muitas mulheres, assim, estou falando como eu, por exemplo, que eu tenho uma equipe de apoio. Então eu consigo ir trabalhar e deixar meu filho na escola. E a gente tem que se reorganizar com essa questão da pandemia. E é exatamente nesse contexto que vem as eleições, né? Quem será que vai ficar em casa durante as eleições? Quem vai abdicar de exercer a sua cidadania através do voto? Em sua maior parte, provavelmente, pelo nosso histórico, pela nossa cultura, as mulheres. Porque são as Exatamente. responsáveis pela saúde, pelo bem-estar, pela casa, pela criação, né? E pela companhia dos filhos, dos pais, que também tem Sim, muito isso. Fora os filhos, os idosos que estão agora nessa pandemia em grupo de risco, eles estão sendo cuidados, na maioria das vezes, pelas filhas. A sim, por cultura mulheres. ensinou isso a gente. E aí vem a nossa preocupação com as próximas eleições. Sim, e aí a gente ainda está na dúvida, né, que ainda não existe uma posição, se essas eleições serão ou não adiadas. Né? Passou a PEC, que é um projeto de emenda constitucional, passou no Senado, nos dois turnos, mas ainda tem uma longa caminhada para a Câmara, né, pela Câmara, com a proposta para as eleições do primeiro turno acontecer em 15 de novembro. Eu vi. Né? E aí a gente vai aguardar aí esse E deixando resultado. claro que isso ainda não é uma certeza, né? Não é uma certeza. Há possibilidade. Mas também não significa que em 15 de novembro a gente não esteja ainda em pandemia. Sim, né? Esse ano é atípico, né? No mundo inteiro. Eu espero que não. Eu espero que não. Que a gente até consiga aí fazer a eleição da melhor forma possível, porque as mulheres também, elas têm esse encargo, né, de, na política, como são menos conhecidas, ter que ir para a rua, ter que jogar o bloco na rua mesmo. E aí, para essas eleições, dificultou bastante a vida de todos os políticos, mas em especial as mulheres, que já não têm a estrutura, né? Quando se fala em direito eleitoral, quando se fala em campanha, o local de fala será ainda meu, mas o local de fala é totalmente seu. Mas quando se fala de violência contra a mulher, o que a gente tem visto é a violência psicológica quando é levada próximas às eleições, exatamente pelo aquele contexto inicial. Nós temos casos aqui, tivemos casos dentro da Associação AME, que mulheres foram agredidas simplesmente por interromper ou se posicionarem de forma contrária ao homem. E o nosso objetivo é empoderar as mulheres de uma forma geral e mostrar para elas que o poder ele também está através do voto, da liberdade do seu voto, né? E nessa questão de empoderamento feminino e de poder através do voto, Jamile, como é que é esse contexto? A liberdade, os benefícios que essa autonomia da mulher traz para a gente? Olhe, o tribunal está lançando hoje, em parceria com a AME, a Associação AME,
a campanha Mulher Ame Participar. Porque você só vai dar voz aos seus anseios pela sua própria voz. Eleger homens para que eles falem por nós. O que a gente sugere? Veja uma causa que lhe agrade, seja da violência feminina, dos animais, das crianças, ou alguma coisa que não tenha nada a ver com as pautas nitidamente femininas. Se engaje nesse movimento. Ame participar da política, não só na política como candidata. Né? Tenha interesse para conhecer os candidatos. Vá votar. Convença outras pessoas a irem votar no que as pessoas acham interessante. Né? Tenham em mente que os nossos representantes, e a gente está falando aqui de política representativa, as pessoas que estão no Congresso, as pessoas aí de Senado e Câmara de Deputados, as pessoas que estão na Assembleia Legislativa, as pessoas que estão na Câmara de Vereadores, são os nossos representantes. Muita gente fala assim, esse Congresso não me representa. Representa. Fomos nós, eleitores, que os colocamos lá. Então, assim, mulher não vota em mulher, mulher vota em mulher. Desde que Vamos ela tenha acabar condições. Principalmente com isso, né? Somos mulheres que elevam outras mulheres. E essa competitividade, eu tenho certeza absoluta, foi criada por um homem para que a gente não soubesse a força que nós tínhamos unidas. Exatamente. Então, hoje elas são muito fortes unidas. Então, o que é que eu faço? Eu crio a rivalidade entre elas para que elas cresçam de forma mais lenta, porque não crescer, não existe essa opção, né, para as mulheres. Mas que unidas nós iríamos correr. Seria um crescimento muito rápido. Não existem espaços de poder vazios, né? E os homens não darão poder. A gente tem que ir atrás. A força. A força. A força, exatamente, a força. E como foi, por exemplo, nesse filme As Sufragistas, ele trata do voto das mulheres na Inglaterra. Uma mulher teve que morrer para isso. E várias mulheres serem discriminadas. E sofrer todo tipo de violência. É impressionante, porque é muito perto da gente. E aqui eu saúdo todas as mulheres que me antecederam nessa luta. Porque hoje, para mim, é muito tranquilo, né? Ir trabalhar. E olha que a gente ainda tem a tripla jornada, né? Dos filhos. A gente fica ali na frente, de qualquer forma, a casa tem o olhar da mulher. Ainda tem o machismo, né, que a gente enfrenta diariamente, e a desigualdade que ainda existe social, a questão dos empregos e econômica que infelizmente ainda existe, mas que a gente está modificando essa realidade. E assim, juntos conseguiremos andar de forma muito mais rápida, reivindicando direitos e, como você disse, né, agradecendo a quem passou, porque no combate à violência contra a mulher passaram inúmeras mulheres antes da Associação AME em si, que fizeram histórias, que criaram até a legislação que hoje beneficia demais a gente, só que precisa ser efetivada. E nesse contexto, doutora Jamile, a Associação AME, ela fez ano passado uma audiência pública falando sobre violência obstétrica. Pasmem, a maioria dos nossos deputados, da bancada de deputados estaduais, é composta por homens. Em contrapartida, só tivemos um único homem presente na nossa audiência pública. E todas as vezes que for uma pauta que leve o nome mulher ou feminismo, que não é uma pauta feminina, é uma pauta social, independente de gênero, mas que vai ser discutido os direitos das mulheres ou a violência contra a mulher, garanto a você que ou totalmente ou em sua maioria é composta simplesmente por mulheres. Então, eu acredito que agora seja a hora para a gente observar isso. O lugar de fala é nosso, né? Em contrapartida, os homens devem se engajar nesse conteúdo. Em contrapartida, acima de tudo isso, nós devemos verificar e observar isso para eleger e elevar outras mulheres. Porque na hora da luta, quando se fala de feminismo, quando se fala de feminicídio, quando se fala de qualquer coisa que a pauta seja mulher ou feminino, aparecem só as mulheres. Ou seja, nós mulheres elegemos homens e os homens, na maioria das vezes, não estão interessados no que se trata diretamente e exclusivamente da mulher. Não, até porque eles não sofrem na pele, né? Para se ter uma ideia, a primeira mulher que foi eleita no Senado não tinha um banheiro feminino.
O banheiro feminino do Senado Federal só foi construído em 2016. Eu não sabia disso. Imagine, porque homens não têm a mesma sensibilidade e não têm a noção do que as mulheres precisam. E é por isso que a gente precisa de mulheres nos representando, para dizer o que a gente precisa. Né? E outra coisa, as mulheres também têm que parar de ter um preconceito com essa palavra feminista. Eu sou feminista. Nós somos feministas. Mas Nunca não queimei sutiã. Exatamente, nunca queimei sutiã. Não farei isso. Estou maquiadésima, adoro sapato alto, brilhos. Exatamente. Porque uma coisa não significa... o feminismo não é o oposto ao machismo. Né? O feminismo é a luta pela paridade, pela igualdade de respeito, pela igualdade econômica, pela igualdade de oportunidade de trabalho, pela igualdade da política, de ouvir a voz. E uma coisa é muito importante, a gente tem 15% de mulheres na Câmara dos Deputados, de diversas ideologias, mas quando a pauta é sobre interesse de mulher, elas se unem. Isso. Então acaba com isso de que quer uma acotovelar a outra, não, se une. E é exatamente como você disse, teve que vir uma mulher para fazer a questão da violência doméstica, né, na Lei Maria da Penha, a questão do feminicídio, porque são as mulheres que entendem. As mulheres querem políticas de educação que propiciem creche para as crianças, que propiciem uma escola em tempo integral para que ela possa se inserir no mercado de trabalho. E isso é uma pauta masculina, porque quando você coloca a mulher também para trabalhar, isso traz um valor econômico para o país. Inclusive, uma das diretrizes que foi encaminhadas pela OEA aqui para o Brasil foi que colocasse dentro das escolas a educação quando se falava de direito das mulheres, de combate à violência contra a mulher. Então, as nações internacionais estão reivindicando que o Brasil faça isso. Doutora Jamile, desculpe. Aqui tem a Carvalho Nayara, ela diz o seguinte: falando em representatividade, é importante sempre fazer, além do recorte de gênero, o recorte de raça. É importante que as mulheres negras estejam também nesse espaço de poder. E foi uma das nossas preocupações quando nós nós nomeamos as nossas representantes no estado de Alagoas. Foi a preocupação de escolher de todas as raças, cores, faixa etárias, né, classes sociais, idade, absolutamente tudo, para que nós todas nos sentíssemos diretamente representadas. É a famosa interseccionalidade, né, que está se falando muito hoje, porque a população negra também é a maioria no Brasil. E a gente não vê a população negra, mulheres e homens também, nos espaços de poder. Né? Tem até um card que diz o seguinte: aqui só fala homem branco. De uma associação que eu participo, de uma academia, na verdade, e a gente vê a dificuldade de até pessoas que conseguem galgar um certo poder, de mulheres que conseguem galgar um certo poder, elas não são contempladas nas mesas de debate, nos eventos, e muito menos os negros. Então, é um recorte. Eu não tenho dúvida nenhuma que se para a guerra, e quando eu falo guerra, de nós sermos representadas, de termos voz, é difícil para nós que somos brancas, quanto mais para a mulher, que inclusive quando se fala de violência contra a mulher, é a mais atingida, as mulheres negras. Sim, porque a gente tem um débito histórico, né? Com a questão da escravidão, que teve a abolição da escravatura e ficaram pessoas com a sua liberdade, mas sem instrução nenhuma. E aí o modelo econômico vai repetindo essa situação. Então, realmente, a gente ainda tem muito o que crescer na participação das mulheres e muito o que crescer na participação dos negros na vida política, né? Nos espaços de poder, na tomada de decisão. Porque nós somos a maioria do eleitorado, como eu falei, né? Metade da população. A gente elege, os homens precisam de mulheres para se elegerem.
Só que a gente tem a nossa própria voz, né? As mulheres precisam ter voz. E é no engajamento político, seja na sociedade civil, como exemplo, essa sua associação, né? A associação que você preside, ou outras pautas para as mulheres ficarem conhecidas e querer se candidatar mesmo, né? Se colocar ali como representante do povo. Separa a política da politicagem, separa a política da politicalha. A política é uma coisa interessante e não tem como mudar se não for através de política. Não tem outra forma. É essa forma, é a democracia que está aí, com a tripartição de poderes, com o voto direto, com a eleição direta, que é importantíssimo isso. Então, assim, participe, leve outra pessoa para participar com você. Eu sempre digo isso em todas as vezes da minha fala. Política e o dia de votar é como reunião de condomínio. Se você não vai, se você não está presente, aceite o que vem. E pode ser que venha uma coisa que você não goste. Aqui, quando se trata de violência contra a mulher, eu sempre digo que a pessoa que se cala, que presencia, que omite, que se cala, que cruza os braços, ela também é culpada pelo sangue derramado pelo agressor. E aí a gente pode colocar essa questão também para as eleições. Enquanto nós, mulheres de bem, homens de bem, mulheres que precisam serem representadas, cruzarem os braços, não se candidatarem, não votarem de forma consciente, eles vão passar e vão continuar fazendo a festa que está sendo feita até hoje. Então, nesse contexto todo que a gente agora só tem 20 minutinhos de live, a gente se juntou. Quando eu falo a gente, eu falo como representante da Associação AME e a doutora Jamile como representante do TRE, com o intuito de que sempre levantamos a bandeira que a mulher empoderada ela freia de forma mais fácil a violência. E o TRE levantando a bandeira de que a mulher tem o poder de modificar a sua história através do voto. Nós nos reunimos e decidimos, procuramos em todos os estados, dividimos os estados em regiões e nomearemos hoje nossas representantes. Todos os municípios. Né? Procurou em todos os municípios. Procuramos, só que em alguns municípios, principalmente os bem pequenos, foi difícil encontrar uma mulher que não fosse vinculada diretamente à política. Essas nossas representantes, a gente definiu ela com base em caráter, com base na questão de ser apartidária, com base no empoderamento. Dentre elas tem blogueiras, mas tem mulheres da sociedade comum, mas que todas elas têm uma coisa que é certa. Elas empoderam outras mulheres, elas ajudam outras mulheres, elas elevam ela e ela vai conseguir disseminar no seu município e na sua região, com toda certeza absoluta, o poder que a mulher tem em fazer história, se candidatando ou elegendo outras mulheres. Posso colocá-las aqui? Pode, deve colocá-las aqui. Gente, eu quero que vocês fiquem bem atentos. Após a nossa live, a gente vai estar disponível e aí vocês vão poder ver as mulheres que nos representam. E eu fiquei muito, mas muito feliz em fazer parte dessa jornada aí, dessas escolhas. Vamos lá. A primeira Você vai colocá-las aqui. Muito bem. Tá aqui, eu abri, mas eu achei que ia ficar na tela toda, então eu vou abrir. É Caroline, ela é de Cururipe. É uma excelente advogada, uma mulher que já tem um trabalho grande quando se fala de empoderamento feminino. Vamos lá, vou abrir a próxima. Vamos lá. Nossa próxima candidata, o nome dela, candidata não, agora já empossada hoje, né? Lauana Tereza, ela é de Belo Monte e Alto Sertão e vai estar iniciando agora conosco essa campanha de lugar de mulher absolutamente onde ela quiser. Nossa querida amiga que vai representar Maragogi, Jaqueline Gomes, já tem um trabalho social muito grande e já era colaboradora da AME antes dessa nossa campanha. Então, Maragogi está representada por Jaqueline. Quem precisar empoderar-se, ter um pouco mais de conhecimento apartidário, pode procurá-la. Pronto, essas representantes em cada município serão os braços da AME e os braços do TRE, né, para capacitar e para acolher mulheres que tenham interesse na participação política. Como eu falei, já existem 45 mulheres
já representam 45% das filiações partidárias. Então é para fazer zoada mesmo, é para fazer barulho e chegar nas instituições, Se nos diretórios dos campanha, um partidos. candidato faz barulho do lado, o outro faz do outro, agora vai estar a AME e o TRE no meio, fazendo muito barulho, mas o barulho do poder, do voto Exatamente. secreto e do apartidário, né? No meio, com certeza. Exatamente, para que mulheres sejam candidatas, que mulheres vão votar e que mulheres elejam outras mulheres. Porque só quando as mulheres chegam no poder é que elas transformam. Passaremos para a nossa próxima, que é de Santa Luzia. De Santa Luzia, Viviane Caetano. A Viviane é assistente social, já trabalha ajudando as pessoas e agora vai focar no empoderamento feminino. Nossa próxima é Maria Brito. Maria de Brito é da região de Novo Lino e a Redondeza também. É advogada, militante na causa. E quando colocou, doutora, o nome de uma pessoa em Novo Lino, só me veio o nome dela, até pelo timbre de voz de mulher do poder, que faz que nós não somos arrogantes através de nos posicionarmos de forma firme e forte. Nós somos poderosas e podemos fazer isso sem ser nem um pouco machista. Então, é a nossa... Com certeza. Deixa eu só te dar mais um dado. A União Interparlamentar apurou que 10%, somente 10% das mulheres no mundo são chefes de Estado. E normalmente estão nos países nórdicos, né? Noruega, Finlândia, Dinamarca, onde há menores índices de corrupção e a democracia é mais robusta. E tem uma pesquisa também internacional de que onde o parlamento tem mais mulheres, o índice de corrupção tende a diminuir. Porque as mulheres que abraçam a política abraçam a causa de verdade. Né? Nós Então, temos assim, propósito legítimo. nós temos propósitos legítimos, exatamente. Então, se hoje a gente está descontente com o que tem, eu estou falando assim, a população, né, do Brasil está descontente com o que tem, vamos dar essa oportunidade às mulheres para ver se a gente se iguala a países que têm uma educação melhor, uma infraestrutura melhor, um acolhimento social, né, mais efetivo, para você ver que as mulheres realmente fazem a diferença. Agora, mulher tem que eleger mulher, mulher tem que votar em mulher, e mulher se interessar, né? Tendo os homens, ou a atual circunstâncias, dar essa estrutura para a mulher se candidatar e ter viabilidade na eleição. Né? Olha, e falando exatamente em propósito legítimo, está aí em Jamarataia. Em Jaramataia, nós temos Juliana Vasconcelos, que tem um propósito legítimo, e o principal dele é o combate à violência contra a mulher, e ela acredita que a gente também pode levantar essa bandeira através do voto e através de eleger mulheres que tenham também esse propósito de modificar a nossa realidade. Nós temos aí agora em Penedo, nossa representante, Irenalda. Recebia muitos áudios de pessoas ligadas a ela, que é uma mulher que tem referência quando se fala de honestidade, de ajudar novas mulheres, e tem um trabalho lindo lá quanto a mulheres no câncer, combate ao câncer, né? Ajudando essas mulheres. Então, nos representa muito. Nossa próxima... Pode falar. Antes de ir para a próxima, é porque eu acho interessante. Eu acho ótimo, porque a gente fica nesse passo a passo, a gente traz conteúdo e a beleza das meninas aí na foto. Lembrando que a gente não escolheu por beleza, viu, gente? A gente escolheu por conteúdo. O que é interessante? Eu gosto muito de números, né? E homens gostam de números, inclusive. Estatisticamente, nós temos cerca de 5 mil municípios no Brasil. Em 1.290 deles não tem sequer uma vereadora. Como é que as políticas públicas serão efetivadas, as políticas públicas de interesse da mulher, né? e que resvala sempre no interesse da sociedade como um todo, serão efetivadas se não há mulheres para dizer isso, se não há mulheres para pensar nesse sentido, se é comandado até hoje somente por homens, né? Então, assim, essa é uma realidade que precisa mudar, a mulher precisa participar, não gosta de política, não existe isso. A política é o tempo inteiro. Está descontente com uma situação, só muda fazendo política. Vou bater nessa tecla. E vamos juntos, vamos batendo. E quem vai bater nessa tecla pra gente, em Marechal Deodoro, vai ser Maiane França. A Maiane França já é colaboradora da AME, já há bastante tempo, e que sempre trabalhou com empoderamento feminino, com a questão de que... E ela pode absolutamente
absolutamente tudo. Vamos lá, para nossa Bem-vinda. próxima. Bem-vinda, né? Nossa próxima é de Inhapi, Clécia Souza. A Clécia é uma mulher totalmente empoderada e disse, olha, conte comigo com absolutamente o que precisar. Ela trabalha não só a questão do empoderamento feminino, mas a questão de que mulheres precisam se candidatar para fazer a diferença na vida delas. Vamos lá. Deixa eu lhe dar mais um dado. Mais Conta, um dado do IBGE. Segundo o IBGE, as mulheres, em geral, têm rendimentos menores, realmente têm a dupla jornada, têm menos financiamentos para os seus próprios negócios, têm 2 vezes mais tempo dedicado às atividades domésticas do que os homens. E segundo também a IPU, que é interparlamentar, a União Interparlamentar, o Brasil ocupava em 2019 a 132ª posição entre os 190 países com menos mulheres no parlamento. A gente perde para a Argentina, para a Nicarágua, para a Bolívia, para o Equador e para o Afeganistão. Isso. Para você ver como a gente está longe. É exatamente. Não, a gente perde. Esses países que eu falei, que não é uma realidade muito distante do Brasil, eles têm muito mais mulheres no parlamento. Na Argentina tem 38% das mulheres. Dos parlamentares são mulheres. Na Nicarágua, 44%. Na Bolívia, 53%. E a gente amargando 15% de mulheres apenas no parlamento. E mulheres que ralaram muito, muito para conseguirem chegar lá. Muito. Com certeza. Infelizmente, nós mulheres temos que trabalhar o dobro para chegar na mesma posição que os homens. Em todas as esferas. O que é um extremo absurdo e que a gente vai conseguir modificar. Em Anadia, nós temos a Caroline Soares. A Caroline Soares levantou que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive influenciando pessoas para votar com consciência. Em Olivença, nós temos Helena Pádua. A Helena Pádua é iniciante no combate à violência contra a mulher, mas sempre trabalhou muito a política sem politicagem. E sempre falou por onde andou e disseminou que, além do lugar da mulher ser onde ela quiser, o nosso voto ele tem que ser estudado. Não basta ser o voto por amizade, mas tem que ser o voto consciente. Porque não só se compra voto com dinheiro, se compra também com cargos e influência. Nós temos aí a nossa querida em Major Isidoro, Natália Beatriz. A Natália Beatriz é uma entusiasta é uma entusiasta quando se fala das mulheres poderosas e com certeza está trilhando o caminho para ser uma. O bom nesse contexto é que ela é aquela pessoa que você pode segurar no braço e seguir junto, porque ela já tem um trabalho grande de elevar outras mulheres. Para sua interrupção, a minha última, você traga algum dado aí. Em branquinha, nós temos Emanuela Porangaba. A Emanuela, ela além de trabalhar o empoderamento feminino, ela trabalha com o direito, elevando sempre a igualdade de gênero, não só quando se trata de mulheres, mas de todos os gêneros LGBTI+. Muito bem, contamos com elas, né, para levar essa missão, que é fazer o engajamento das mulheres na política, né? Tirar esse ranço que hoje a gente vê com essa classe. Conseguimos uma grande representante em Piranhas, que é a Shirley Santos. É uma mulher empreendedora, mas que quando se fala de mulheres, não só na política, mas na economia também, foi criada há muito tempo atrás a ideia de que o homem detentor do empreendedorismo, o homem que sabia investir era um homem. Ela já vem trabalhando isso há muito tempo, mostrando que é também local de mulher. Economia, como disse o nosso amigo aí, também é de interesse feminino. Em Atalaia... Pode falar, amor. As pequenas e microempresas hoje, na maioria dos negócios, elas são comandadas por mulheres. As pequenos e micros. E as grandes? E os grandes empresários, as grandes empresas, os grandes diretores. Inclusive, nessa discussão, a gente estava falando até de gerentes de banco.
a quantidade de gerente geral homem, ela é muito pequena comparada à mulher. E a gente sabe que a gente tem poder para estar lá. E talvez se a gente modificar a política através do voto, a gente consiga também ter mais espaço. Porque muitos bancos no Brasil, eles são também coordenados pelos políticos que estão em cima. Ó, a língua da grande. Em Atalaia, nós temos Maria Milana. Maria Milana, a população de Atalaia já reconhece como uma mulher empoderada e que empodera outras mulheres. Apesar de ser tão jovem, faz toda diferença nessa região. Nós temos aí em Poço das Trincheiras, Marília Luara. Marília Luara é deixou de ser adolescente e agora é adulta, mas que há muito tempo atrás trabalhava a educação das crianças. Toda a região próxima a Poço de Trincheiras, ela levava livro para poder educarem essas crianças, inclusive educando quando se fala de política e quando se fala de direito das mulheres. Então, a gente ficou muito feliz com a aceitação do convite. Isso é bem importante. O tribunal também tem um trabalho com a EJE, que é a Escola Judiciária Eleitoral, para plantar essas sementinhas de cidadania, da importância do voto, né? Que só a política modifica, que não há outra forma, num regime democrático de direito, que não as leis serem feitas por representantes eleitos livre e democraticamente. Então, assim, é um trabalho muito importante da gente mudar as próximas gerações, né? Eu vou dar uma carreirinha, porque nós só temos 9 minutos. Ai, meu Deus. Embora. Vamos embora. Nós temos aí a nossa representante maravilhosa de São Miguel dos Milagres, que não só representará São Miguel, mas como todo o litoral norte, Laline Paiva, que já trabalhava antes também com empoderamento feminino. Nós temos em Porto Calvo a advogada Morgana Alves, que se comprometeu a daqui para frente vestir a camisa do TRE como ninguém e ensinar a população local o poder que a mulher tem e como nós temos autonomia através do voto. No município de Batalha, nós nomeamos hoje Morgana Nobre. A Morgana já tem um serviço prestado na cidade e sempre tratou do lugar de mulher onde ela quiser. E agora ela vai provar para a sua população que o lugar de mulher também é na política. Nós temos aí agora a nossa querida, não é candidata, né? Já está eleita. Delmiro Gouveia, Cristina Lima, que já vinha fazendo um trabalho quando se falava de mulheres no direito, mulheres na advocacia. E agora vai levantar as mulheres não só na advocacia, mas na política também. E em Santana do Ipanema, nós temos uma das maiores empreendedoras do estado, Suzana Ribeiro, sempre ajudando as mulheres quando se fala de saúde. Doutora Suzana tem feito um trabalho maravilhoso, aceitou nosso convite. Nós estamos muito felizes em tê-la conosco. Em Junqueiro, nós temos nomeada Valesca de Oliveira. A Valesca foi por muito tempo, trabalhou no Conselho Tutelar, modificando as vidas das crianças e agora levantou a vida de modificar a das mulheres através do voto. Nós temos também nossa querida Itamara Barbosa, de Jaramataia. Em Jaramataia e cidades vizinhas, nós dividiremos toda a região e ela trabalha que a mulher bonita também tem conteúdo, que nós devemos ser respeitados em todos os ambientes e que aquela antiga ideia de que o lugar de mulher é onde ela quiser, agora vai ser uma realidade em Jaramataia, através do voto, elegendo mulheres. Em Palmeira dos Índios, nós temos a nossa querida Fernanda Dória, também advogada, feminista, que vai provar que o feminismo não é radicalismo, o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é a igualdade de gênero. Nós temos a minha conterrânea maravilhosa, Carliane Rodrigues, que trabalhava o empoderamento feminino da mulher no sertão. E agora fará isso com muito mais veemência e força. Nós temos em Jacaré dos Homens a nossa querida Paula. A Paula, além de ser de Jacaré, além de ser empoderada,
ela sempre trabalhou muito através que a gente pode ser igreja fora de casa. Ou seja, a nossa missão do mundo é fazer o bem para as outras pessoas e a gente vai fazer o bem à nossa classe feminina através do voto meu e de elegendo outras mulheres. Nós temos aqui ainda minha querida amiga de Teotônio Vilela, Ingrid Maila. É uma blogueira fenomenal que não trabalha somente o empoderamento feminino, mas o poder através de absolutamente tudo, não só da mulher, mas como do homem, da criança, do adolescente, a defesa dos animais, tudo que é falado de honesto, de que modifica o coração, ela está junto conosco, que é a Ingrid. E para finalizar, eu acho que eu finalizei, viu, gente? Eu aqui, nas minhas contas, eu passei por todas elas. Para finalizar a nossa conversa, doutora Jamile, eu queria que você deixasse uma mensagem. Nós temos 5 minutos. Enquanto você deixa uma mensagem, eu vou ver se eu esqueci de alguém aqui. Mas uma mensagem que, se você pudesse colocar para o mundo a sua ideia, se você pudesse deixar uma mensagem que todas as mulheres, ao se tornassem mulheres, pudessem ouvir, qual seria essa mensagem? A primeira, para as mães de meninos: criem homens feministas. Voltando ao assunto, feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo é a luta pela equidade, para que pessoas que partam de lugares diferentes tenham as mesmas igualdade de oportunidades, né? Que tenham as mesmas chances de oportunidade. E o que eu faço é um convite a mulheres e homens, mas principalmente as mulheres, para que você ame participar da política. Não há outra forma de mudar a realidade com a qual você está descontente, senão através de política, senão através de políticas públicas, senão através de fazer ouvir a sua voz, de fazer valer os seus direitos, os seus reclamos, as suas questões, os seus anseios. O seu engajamento, mulher, faz a diferença. Faça a diferença indo votar, faça a diferença discutindo sobre política, faça a diferença indo para as associações, de bairros, para as audiências públicas, participe dos processos decisórios, ouvindo o que os vereadores têm a fazer, têm a dizer, têm a concretizar para transformar aquilo em lei. Então, mulher, ame participar. E aí, minha gente, para finalizar, essa mulher maravilhosa de Boca da Mata, Mariana Pontes, nossa colaboradora, nossa amiga que trabalhou em empoderamento feminino já há bastante tempo e que diz que em Boca da Mata o bicho vai pegar, mas vai pegar para o bem. Doutora, nós já estamos aqui em uma ação, né? Se vocês gostaram da nossa live, se você apoia a nossa causa, você vai fazer o seguinte: você vai postar uma foto, certo? Com o nosso símbolo de força, que eu vou colocar aqui para vocês verem como é que é o nosso símbolo. E embaixo você vai colocar hashtag Ame Participar. Além do hashtag Ame Participar, você vai marcar a AME e o TRE. Você vai postar uma foto assim, ó, com a mão para cima, ó, músculo de mulher, mulher forte, mulher alagoana, mulher nordestina. Então, você vai postar uma foto com esse símbolo, vai colocar o hashtag Ame Participar e vai marcar o TRE e a AME. Então, vou repetir aqui só para a gente finalizar. Se você apoia a nossa causa de que lugar de mulher onde ela quiser, que a mulher tem que ser eleita, a mulher tem que votar de forma consciente, você vai fazer uma foto com a posição do braço de força, vai colocar hashtag Ame Participar, vai marcar a AME, arroba Associação AME e arroba TRE Alagoas, tá certo? E esse vídeo vai estar no feed, compartilhe. Doutora Jamile, eu sou sua fã. Cada contato que eu tenho com você, eu aprendo algo novo. Meu objetivo de vida, quando crescer, é me tornar uma mulher empoderada como você, viu? Obrigada, Júlia. Obrigada pela oportunidade. E o TRE está muito feliz em ter conseguido essa parceria com a Associação AME. E vamos em frente, vamos colocar a mulher na política. Um beijo grande, fique com Deus. Obrigada. Obrigada a todos.